Olá pessoal, tudo bem? Então vamos a mais uma videoaula. Nós estamos no capítulo 7, né? E vamos falar sobre o mundo bipolar. Pois é, nós estamos chegando aqui a um momento que foi muito tenso na nossa história e reflete no nosso espaço geográfico, né? Quando a gente fala de geopolítica, né? Quando a gente fala de nova ordem mundial, a gente tem que compreender um pouquinho sobre a nossa história, que foi muito marcante após a Segunda Guerra Mundial. Muito bem, vocês sabiam que houve uma corrida, né, espacial? A gente fala aqui sobre esse momento, né, da história em que houve aí uma disputa entre os Estados Unidos e a extinta União Soviética para ver quem conseguia, né, alcançar um sucesso no espaço com pesquisas, né, lançando foguetes, né, tentaram fazer diversas tentativas. Então, foi a União Soviética que conseguiu, né, com o astronauta Yuri Gagarin, a questão de alcançar o espaço. Né? Eles conseguiram primeiro ficar em órbita na Terra. Né? Porém, foi os Estados Unidos que anos depois, né, isso eles conseguiram lá por volta de 1961. E por volta de 69, os Estados Unidos conseguiram, né, um feito inédito, né, com aquela missão da Apollo 11, virou até filme, né? E aí a gente tem a questão desse feito dos norte-americanos, né, com o astronauta Neil Armstrong, né, e o seu colega Buzz. Eles foi um evento que foi transmitido, né, na época para as pessoas acompanharem. Agora, essa questão da bipolaridade entre os Estados Unidos e a União Soviética foi mais assim, teve essa disputa, né, da guerra, da corrida espacial, mas foi uma guerra fria, digamos que assim, seguida de uma disputa de poder, né? A corrida espacial foi só um pretexto, foi só mais um. Mas o que eles queriam mesmo era provar que o sistema financeiro deles era melhor um do que o do outro, né? Os Estados Unidos levantaram a bandeira do capitalismo com os seus aliados e a União Soviética fazendo a mesma coisa, só que defendendo a ideia do socialismo. Então era o capitalismo versus socialismo. Aqui nesse mapa eu estou colocando para vocês um mapa da Europa pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial. Então assim, a gente vê que alguns países, né, adotaram a política do socialismo, né, a questão econômica, e se aliaram à União Soviética, né, e a gente vê que a parte ocidental da Europa foi aliada aos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Nesse momento, a ordem mundial ela é formada em como se fosse uma bipolaridade, né? É uma forma de como se estruturar as relações de poder entre as potências mundiais no espaço geográfico. Foi essa questão entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Mas muito bem, o que foi a Guerra Fria, afinal de contas? Olha só, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, né, que durou aí entre 1939 e 1945, os Estados Unidos e a União Soviética se consolidaram como duas grandes potências. Né? Então, assim, a nível mundial, esses dois países é que mandavam em questões financeiras e política e militar, né? Eram duas potências que lideraram a questão econômica do mundo. Nesse ordenamento, né, os Estados Unidos representavam a ideologia, né, do capitalismo e a União Soviética do socialismo. Os dois países polarizavam, né, e assim as relações internacionais também. Tinham os aliados dos Estados Unidos e tinham os aliados do socialismo. Era uma disputa para ver quem tinha mais associados, quem tinha mais poder, né? O capitalismo ou o socialismo. Então, assim, a corrida espacial foi só um dos gatilhos, né? Para ver quem tinha mais poder nesse cenário internacional, ok? Aí a gente vê a questão que fica muito marcante, né? A bandeira dos dois na época, né? da extinta União Soviética e a dos Estados Unidos. Muito bem. Dentro desse contexto, nós vimos aí que houve a consolidação da Guerra Fria, né? Então, assim, foi de fato, digamos que assim, reconhecido internacionalmente a partir de 1947,
quando houve um presidente americano, né, o Truman, ele preferiu um discurso no Congresso, né, proferiu, perdão, um discurso no Congresso lá nos Estados Unidos, né, em Washington, afirmando que os Estados Unidos combateriam o avanço do socialismo no mundo. Então, assim, de acordo com esse discurso, o país iria apoiar nações livres que fossem a favor do capitalismo. E aí, no mesmo ano, houve a questão do Plano Marshall, né, que os Estados Unidos lançou para tentar reparar danos da Segunda Guerra a países que foram atingidos lá na Europa. Aí, nesse contexto, criaram a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Muito bem, o que foi a OTAN? A OTAN é uma aliança político-militar que quem liderava era os Estados Unidos, né? E tinha aí a composição por 29 países, tá? A maioria na América do Norte, né? E na Europa. A sua sede fica localizada lá na Europa, né? Em Bruxelas. E na época da sua criação, tinha como principal objetivo inibir o avanço do bloco socialista, que era liderado pela União Soviética, tá? Em contrapartida, né, respondendo à criação da OTAN, a União Soviética não ficou para trás. Ela foi lá e criou o Pacto de Varsóvia. O que foi esse Pacto de Varsóvia? Também foi uma aliança militar entre os países socialistas do leste europeu, né? Quem mandava? A extinta União Soviética, né? O pacto foi assinado na capital da Polônia, lá em Varsóvia, né, por isso que leva esse nome, em 1955. E foi uma reação direta a esse rearmamento da OTAN. A OTAN é como se fosse essa união entre os países parceiros dos Estados Unidos. Então, assim, como que a União Soviética respondeu à organização dos Estados Unidos? Criando o Pacto de Varsóvia. Era o Pacto de Varsóvia versus OTAN, ou seja, mais uma vez o capitalismo versus o socialismo. Muito bem, quando que isso tudo terminou? Gente, durante a década de 80, né, isso veio lá acontecendo desde o final da Segunda Guerra, lá de 1947. Mas na década de 80 começou a dar ruim. O socialismo é um sistema econômico que não conseguia se estruturar, começou a passar por muitas crises econômicas. Todos os países associados, os países membros, começaram a ter essa dificuldade porque era ali uma questão, digamos assim, de falta de concorrência, o Estado liderando toda a máquina pública. Então, assim, era o Estado que determinava as indústrias, que mandavam em tudo. Então, o Estado não conseguia se manter sem a abertura da sua economia para a entrada da concorrência, né? O capitalismo ele visa muito isso. O objetivo do capitalismo é lucro e tal, e o socialismo é completamente oposto. Então, a Guerra Fria, que durou de 1947 até o final dos anos 80, né, início dos anos 90, em 1990, 91, houve ali o enfraquecimento, e um dos símbolos desse enfraquecimento, né, a Alemanha foi dividida ao meio, a gente vê aí um símbolo, o Muro de Berlim, né, o muro que cortava a cidade de Berlim lá na Alemanha. Com o fim do socialismo enfraquecido, né, e acabando aí desmantelando a União Soviética, houve aí a derrubada desse muro, né, um ato muito comemorado, a nível parecendo que era final de Copa do Mundo. Tá? As emissoras de televisão na época só noticiavam isso o dia inteiro, era só esse assunto, todas as manchetes de jornal, né? Na época era jornal impresso, não tinha essa questão da internet. Houve aí uma comoção muito grande, porque diversas pessoas, até inclusive familiares, deixaram de ter o convívio, né? Foram vedados de conviver por conta da divisão da cidade de Berlim e não podiam, né, visitar um ao outro. Houve ali uma separação e houve ali muita comemoração com a queda desse muro. Tá? Com o fim da Guerra Fria, né, o enfraquecimento do socialismo, o fim da União Soviética, quem assume a questão do poder, né, a nível mundial? Os Estados Unidos. Então nós tínhamos aí uma bipolaridade, né, do final da Segunda Guerra Mundial até o início dos anos 90, e essa questão da bipolaridade passa a deixar de existir e começamos a falar somente
de uma força monopolar. Quem tinha o poder na mão agora? Estados Unidos. Então, assim, houve enfraquecimento por conta do socialismo ser muito frágil, né? Na teoria, muito maravilhoso, mas na prática tinha ali as suas falhas, e o capitalismo começa a ganhar força e cada vez mais os Estados Unidos assumem esse poder hegemônico, ok? Então aí, ó, uma foto de comemoração que jamais poderiam fazer isso, subir no muro, né? O pessoal no dia que houve ali a cobertura, né? A imprensa filmando, fotografando esse dia histórico, né? Que foi confirmado o fim da Guerra Fria, o enfraquecimento do socialismo. Eu lembro, inclusive, que o Pedro Bial estava lá cobrindo essa matéria, né? O ex-apresentador do Big Brother aí. Então, pessoal, agora que vocês tiveram esse resumo, vocês estão prontos para fazer o exercício da página 128 e 129, ok? Qualquer coisa, estou disponível para tirar dúvidas, é só colocar sua perguntinha lá no Facebook da escola, ok? Um abraço e até a próxima, pessoal!